Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição. O grande e imutável sou, o Rei da graça, Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui. Minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui. Minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Em Cristo Amém, amém. Em Isaías 53, verso 6, na verdade, se eu pudesse, eu lia da metade do capítulo 52 até o capítulo 53 inteiro, né? Mas para ganharmos tempo, eu vou, de repente, pontuando algumas coisas durante. Então, Isaías 53, 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. No domingo passado agora, nós começamos o culto, a nossa meditação, falando sobre uma citação famosa de C.S. Lewis, que diz que ele cria no Evangelho como ele cria no sol, que o sol nasceu hoje. Não porque ele via o sol, mas porque ele via tudo através do sol. E não é fácil transpor essa citação para a vida se nós não conhecermos o Evangelho de fato, a essência do Evangelho. Então nós temos como ver todas as coisas à luz do Evangelho. Foi o que nós vimos. Eu quero de alguma maneira continuar falando um pouco a respeito disso. Qual é a essência do cristianismo? Se nós tivéssemos que mostrar a essência do cristianismo, a essência do homem, a essência do pecado, aquilo que é básico e que vai se expandir, mas que é a base, não é? O cerne, qual seria? Sobre isso que nós queremos falar. Nós vivemos um mundo que tem uma visão confusa. Ele vê os problemas, ao mesmo tempo há no homem natural uma tentativa de negar a verdade que está dentro de si mesmo, de suprimir a verdade, como o apóstolo Paulo diz, e ao mesmo tempo em que algumas coisas estão evidentes e claras, não é? E o homem às vezes deixa vir à tona a visão dessa realidade, ele tenta suprimir ela. Então as pessoas, mesmo as pessoas, a maior parte das pessoas que se dizem cristãs, elas podem até ler a Bíblia, conhecer alguma coisa do Evangelho, mas assim que elas saem do lugar de culto, e assim que elas têm que tocar com a vida, elas tiram, é como se tirassem um óculos e colocam o mesmo do mundo. Então elas têm as mesmas prerrogativas, esperanças falsas, análises deturpadas e remédios falsos. Quando eu era adolescente, eu li um livro chamado O Retrato de Dorian Gray. Um livro super interessante, Oscar Wilde, que morreu com 46 anos, nasceu em 1854, morreu em 1900, um escritor famoso, bem chocante para a sua época. Em 1891, ele escreveu O Retrato de Dorian Gray. Então, Dorian Gray, essa história é a que talvez mais explique a nossa sociedade, assim. Narcisista, voltada para o estético e ao mesmo tempo escravo de todas as paixões e tentando negar a feiura que essa vida impõe, tentando consertar o mundo e a sociedade como se fosse possível consertar ela ao mesmo tempo que se abraça essas coisas. Então Dorian Gray era um jovem, um rapaz assim lindo, e ele
um pintor pinta ele um retrato de corpo inteiro de Dorian Gray, e Basil acha que aquele retrato, né, aquela pintura é um marco e uma virada na sua carreira artística, e ele coloca Dorian Gray em contato com um nobre importante, né, Lord Henry, que tem uma filosofia de vida totalmente hedonista. E aquele quadro vira muda assim, um marco na vida de Basil como pintor, e ao mesmo tempo coloca ele, o Dorian Gray, em contato com esse aristocrata que está meio assim decadente, mas é um aristocrata, e esse aristocrata tem essa filosofia hedonista e diz para ele: olha, tudo na vida se resume ao que é sensual, a aproveitar o máximo, gozar o máximo das paixões sensuais, não é? Tudo que nos dá prazer de todas as formas, sexo de todas as maneiras possíveis, não negar nada a si mesmo que possa dar prazer, porque isso é tudo que a vida é. E você, Dorian, é lindo, é bonito, é um rapaz lindo, mas saiba disso, você vai ficar velho, você vai envelhecer, a beleza vai passar, e tudo pelo qual a vida vale vai acabar. E isso impressiona muito Dorian Gray, de tal maneira que ele abraça essa filosofia de vida, mas ao mesmo tempo ele sabe que a beleza dele vai desaparecer, aquela beleza que está perfeita ali no quadro, está retratado o que ele é, assim, todo mundo é meio encantado com Dorian Gray, e então ele deseja fazer um pacto, assim, se ele pudesse, para aquela beleza nunca sair dele, e nenhuma marca da busca narcisista e focada em si mesmo, que marca a alma, nenhuma feiura fosse marcada nem na alma, nem no corpo dele, assim, nenhum dos efeitos da vida vivida dessa forma, né? Então ele deseja fazer um pacto e viver uma vida de total libertinagens, e ele então consegue um pacto, meio que Fausto, não é? Fausto é uma lenda, um monte de histórias baseado, na verdade, num mago que existiu, num alquimista alemão que nasceu em 1880, se não me engano. Então tem várias histórias sobre Fausto, sobre o pacto com o diabo, né? Mas a mais famosa é de Goethe, e a gente conhece mais ou menos. E Dorian Gray, ele faz então um pacto assim. Ele daria a alma dele para que ele continuasse belo, e a coisa ficou mais ou menos o seguinte: todas as marcas daquele tipo de vida iam ficar no quadro, que era lindo, enquanto nele isso nunca aparecia, e o desejo dele de dar a alma por isso é aceito. Então Dorian Gray, a partir dali, começa a viver uma vida de total entrega ao hedonismo, a todo tipo de prazer sensual, e nada ele se refreia de satisfazer, mesmo que isso levasse ele a todo tipo de perversão, depravação e até assassinato durante a história. Enquanto isso, todas as marcas feias da vida e do pecado na alma vão ficando no quadro. Então ele continua sempre lindo, parece que o tempo não passa para ele, e aquelas perversidades não causam nenhuma marca nele. E ele bota esse quadro lá num sótão, lá escondido, e ele um dia vai olhar e o quadro está horrível. É assim que ele está, mas isso foi o pacto. As feiuras que esses pecados, que essa vida voltada para si mesmo marcariam, o pecado que marca a alma e que marca o corpo, não ficariam nele, ficariam no quadro, e o quadro vai ficando feio, horrível, não é? E um dia o pintor, aquele cara que pintou ele, confronta ele, depois de muito tempo. O pintor descobre lá de alguma maneira, que eu não vou contar aqui, o quadro, e vê como o quadro está, e ouve falar a maneira com que ele viveu, que a filosofia de vida que ele abraçou com o Lord Henry, e confronta ele, diz: você precisa se arrepender, olha a feiura,
aquilo ali é o que você é de verdade, não é o que você é por fora. E ele fica tão angustiado com aquilo que ele pega uma faca e mata Basil. E aí ele acha um outro amigo dele, químico, para dar sumiço ao Basil, e ele usa um ácido nítrico e desaparecem lá com os vestígios. E ele resolve então viver uma vida melhor. Ele se apaixona pela primeira vez. Ele começa a viver uma coisa assim mais altruísta. Ele tem uma ideia de que vai viver uma vida melhor. E ao se apaixonar por uma mulher, não só usar elas como ele fazia, ele começa a viver algumas ações altruístas e começa a querer viver uma vida melhor. E ele começa a viver uma vida melhor. E quando ele começa a viver uma vida melhor, ele acha que o quadro vai ficar mais bonito. Mas quando ele vai olhar o quadro está mais feio ainda. Mais marcas decrépitas do pecado. Então ele fica assim, porque ele achou que ele podia haver uma autorreforma, assim, ele melhorar. Mas cada vez que ele tentava melhorar, o quadro ficava mais feio. E ele descobre que, na verdade, a motivação dele para melhorar sempre era o orgulho, a autossatisfação, que mesmo quando ele era bom nesse sentido, as marcas na alma eram horríveis e deixavam ele mais feio quando ele tentava consertar as coisas. Então, no decorrer da história, eu já estou estragando o livro, mas o livro foi escrito em 1800 e pouco. Se vocês não leram, não tenho certeza se vocês ainda vão ler, não é? Então, ele pega a mesma faca que ele... E o quadro, então, quando ele vê o quadro lá escondido de todo mundo, para que ninguém visse como ele é de verdade por dentro. Porque aquele quadro agora estava com todas as marcas horríveis de quem Dorian Gray era, mas ele era lindo. Passaram-se 20 anos, 18 anos, tem até um cara que quer matar ele, e quando vai matar ele, porque ele tinha feito uma coisa lá com uma menina lá, que ele tinha iludido, ela tinha se matado, e esse cara jurou matar ele. Quando ele vai matar ele, ele convence ele lá numa casa de ópio, onde eles... ele convence ele que ele não é o Dorian Gray, e o cara acaba se convencendo mesmo, porque... Isso já se passou 20 anos, o cara que está ali é um menino, não pode ser ele, o Dorian Gray estaria mais velho, e o cara não mata ele por isso, e depois o cara descobre que aquele era de fato Dorian Gray. As pessoas não podem ver os sinais do pecado, da depravação que uma vida voltada hedonista, para o prazer, para marca na alma. Então ele, no desespero, aquele quadro é uma acusação constante: você é horrível, você não é o que as pessoas estão vendo. E ele, naquele desespero, ele pega a faca que ele matou Basil, que tinha pintado o quadro, e ele resolve apunhalar e destruir o quadro, porque ele pensa assim: é como se eu destruísse toda a consciência de que eu sou mal, destruindo o quadro. Mas quando ele enfia a faca no quadro, ele sente uma dor aguda, ele dá um grito, e ele cai lá, e os empregados do lado de fora, do lugar onde ele está, ouvem o grito, e as pessoas da rua ouvem o grito também, e quando eles entram, eles ficam chocados, porque eles veem uma pessoa decrépita e horrível deitada no chão, que não é uma pessoa que eles conheçam, com uma faca enfiada no peito. E eles só reconhecem que aquele é Dorian Gray por causa do anel, da roupa. E enquanto isso, o quadro voltou a ficar lindo de novo. O quadro voltou a ser como o quadro era lá no início, e aquela feiura do quadro voltou para ele. E a história acaba assim. Eu acho um retrato perfeito, né, da humanidade, do que ela tenta mostrar, esconder, como ela tenta viver, e ao mesmo tempo as negações, e esse é o clímax. O que é interessante, que ironicamente, Oscar Wilde, que é o escritor, ele vive exatamente assim. Ele é um cara completamente debochado sobre qualquer ideia de moralismo. O escritor, apesar dele perceber o que é de verdade, ele foi para um caminho oposto na vida dele. Ele resolveu assim, meio que a gente chamaria de chutar o balde, fazer tudo assim. Ele chocava
Você imagina, ele está lá na época de Spurgeon, ele usava umas roupas completamente estranhas, se tornou homossexual claramente naquela época, e usava umas cores assim, um tanto chamativas, não é? Isso nós estamos falando. Ele morreu em 1900, não é? Ele está na era vitoriana, e ele resolveu viver assim, e ele escolheu essa filosofia maverick de viver, mas ele descobre cedo, ele morre com 46 anos, que essa filosofia, que esse jeito de encarar, então, essa realidade horrível, desse jeito, só pode funcionar meio que na arte, mas na vida real não funciona para ele, ele morre, então, assim também, nesse desespero, o autor como o personagem que ele mesmo tinha criado, a denúncia que ele tinha feito, e o caminho oposto para... Ele tinha um diagnóstico do que é a alma humana, mas ele acabou indo, porque o homem suprime a verdade, apesar de ver a verdade. Não é? E a gente chama isso de filosofia maverick, por causa de um político, advogado americano, né, que viveu em 1800 e pouco, morreu em 1870, no Texas. Ele era Samuel Maverick, e ele, no início da carreira lá no Texas, ele conduzia gado, mas ele não marcava o gado, sabe? Ele conduzia gado não marcado, e esse tipo de gado começou a ser chamado de Maverick por causa dele, e isso começou essa palavra começou a ficar como que uma pessoa independente, assim, um espírito independente, um espírito livre, um espírito que não está nem aí para a opinião de ninguém. Ele é alguém que não tem rebanho, alguém que vive para si mesmo, alguém que não se importa com nada, com nenhuma regra, não é? Então, isso começou para gado não marcado, ou seja, que não tem a marca de um rebanho, e começou a se expandir a ideia, não é? E o que é chamado de filosofia maverick, que a gente pode dizer que o escritor de Dorian Gray abraçou, não é? Essa ideia de eu não pertenço a nada, a nenhum rebanho, eu faço a minha própria história, e eu vou em frente, nada me para. Então, como nós lemos, diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, você vê que mesmo pessoas caídas, como Oscar Wilde, ele pode ver a depravação humana, mas ao mesmo tempo nós tentamos suprimir isso, porque nós não podemos encarar essa feiura. Chesterton, ele dizia: olha, os cristãos que têm dificuldade com a depravação humana, eles não deviam crer em mais nada, porque toda a crença deles é falsa a partir do momento que eles têm dificuldade, porque muitas das nossas crenças não podem ser empiricamente visualizadas. Nós cremos na Trindade, mas por causa da revelação bíblica. Não é algo que nós podemos empiricamente ver, tocar, sentir. Mas ele diz: se a doutrina que nós podemos fazer isso, que é a depravação humana, porque nós podemos olhar para dentro de nós podemos olhar para o nosso mundo, se nós ainda assim falarmos que a humanidade é boa, que há algo essencialmente bom nela, se a única doutrina que nós podemos olhar para dentro de nós e enxergar, olhar para fora de nós e enxergar, nós ousamos a não crer nela ou questioná-la, a crença em todas as outras que nós não podemos fazer isso é totalmente balela em nossas vidas, não é? É falso. É por isso que Chesterton, certa vez, um jornal famoso de Londres, mandou uma carta para as grandes mentes de Londres, e a pergunta era: o que há de errado com o mundo? Então, cada um dos caras foram escrevendo ensaios maravilhosos, mas Chesterton mandou de volta, e ele era genial, mandou de volta só assim: o que há de errado com o mundo? Eu e vocês. É isso que há de errado com o mundo. Esse é todo o erro do mundo. O erro do mundo somos nós. Então, Isaías, nesse texto, no final de 52, em todo 53, vai falar sobre essências, a essência do cristianismo, a essência do pecado, a essência daquilo que o homem é, a essência da salvação, a essência do cristianismo. Eu diria que é um texto sobre essência, não é?
E o versículo 13 a 15 do 52 diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e sublime. Isso é interessante. E pulando já para o início do 53, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então, quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, não é? O Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, o ISIS fazendo essas loucuras que nós estamos vendo hoje, a violência na sociedade, tudo isso que, espelha tudo que Dorian Gray fazia, mas queria que a feiura ficasse lá no quadro e não nele. Nós perguntamos, as pessoas perguntam: olha, como isso é possível? Já que nós tentamos negar o óbvio, que é a realidade da depravação humana, como é possível chegar a isso? Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, foi um baque assim na sociedade mundial, europeia, porque por 100 anos o iluminismo tinha falado sobre as coisas maravilhosas que o ser humano é, agora que ele foi liberto da escuridão e agora que ele estava se enchendo de conhecimento, nunca mais essas tragédias iam acontecer. Então, quando foi aparecendo campos de concentração, uma guerra entre países como a Alemanha, né, os maiores filósofos, e Inglaterra e França, e uma guerra mundial, uma outra guerra mundial, milhões de pessoas, as maiores barbaridades, o mundo foi ficando e se perguntando como é possível. Nós pensamos que nunca mais, que aquilo era da época da barbárie, do homem na escuridão, mas o homem agora é outra coisa. Então foi um balde de água fria no mundo inteiro, enfrentar a maldade humana da maneira mais, como nós somos obrigados a fazer isso todos os dias, na nossa geração, mesmo depois de todo esse tempo. Então Isaías 40, a Isaías 55 foi escrito para uma nação que estava de frente para o exílio, de frente para um povo que ia invadir, ia fazer isso que o ISIS está fazendo, ia matar crianças, ia matar mulheres, ia degolar eles, ia estuprar, ia fazer essas coisas que chocam a gente assim, de ver ao varejo, não é? Ia acontecer isso ao atacado em Israel, e foi o que aconteceu, não é? A descrição tão vívida dos profetas de crianças sendo jogadas nas pedras, sendo mortas, mulheres, uma tragédia, né, da maldade e cativeiro, atrocidade. Então o que há de errado com a raça humana? Esses capítulos eles dão uma resposta, a melhor resposta sobre a essência de todas as coisas, e nós não podemos olhar a vida sem termos olharmos como C.S. Lewis disse, né? Olhar tudo através do Evangelho, sem ter a essência da salvação, do homem, do pecado, daquilo que é o cerne dessas coisas. Então, em primeiro lugar, quem é esse servo que ele está descrevendo? Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele. Isso Isaías está falando logo para começar a falar sobre o servo sofredor, né, de Isaías 53. Então, na verdade, ele usa uma terminologia que às vezes a gente na tradução perde um pouco, mas são as mesmas palavras de Isaías 6, que ele diz: eu fui ao templo e vi o Senhor num trono alto, sublime e elevado. São as mesmas palavras. Então ele usa os mesmos termos. Isso é interessante, ele usa esses termos sublime e elevado para descrever esse servo, não é? Que vem tocar a história humana e que vem mostrar com isso a essência de todas as coisas. Então, quando ele começa no verso 1, no capítulo 53, ele diz: quem creu em nossa mensagem e a quem tem o braço do Senhor se revelado, não é? Uma paráfrase, né, para a gente entender melhor esse texto. Ele está dizendo o seguinte: quem creu em nossa mensagem de que este era o braço do Senhor, ou seja, quem creu de que esse servo sofredor era o braço de Deus no mundo, era Deus na história. Ninguém creu, sabe? Ninguém creu na revelação de Deus, ou em outras palavras, ninguém vai acreditar que esse é o braço de Deus.
que essa é a atuação, o braço do Senhor não é apenas uma metáfora nova que Isaías está usando, ela é a metáfora comum em toda a Bíblia hebraica, ou seja, em todo o Velho Testamento, e ela é uma metáfora usada por Isaías várias vezes. O braço do Senhor é Deus vindo na história para fazer algo concreto, é o próprio Deus agindo diretamente na história. Assim, o braço do Senhor dividiu o Mar Vermelho, sabe? Não é a força de Deus em geral que controla tudo, não é isso. Nós estamos falando da ação direta de Deus em determinados momentos, não é? Não são os olhos do Senhor. Isso faria a gente pensar, como a Bíblia coloca, no conhecimento de Deus sobre tudo, mas é o braço poderoso de Deus, não é um poder de Deus agindo de maneira geral, é o poder de Deus na história, é Deus agindo diretamente na história. Então a gente não se admira que Isaías pergunte: ninguém vai acreditar que esse é o braço forte de Deus. Quem? Cristo, o servo sofredor. Quando olharem para ele, ninguém vai dizer: esse é o braço de Deus, essa é a destra onipotente de Deus agindo na história. Quem creu na pregação? Ninguém. Que esse é o braço de Deus. Então, como eu disse, esse texto tem a ver com os essenciais, não é? Quem ele é, por que ele veio, sabe, essas perguntas assim são respondidas. Então, a questão é de essencial, daquilo que é essencial. Você não pode ter uma visão e ver o mundo através do Evangelho, como você vê o mundo através do sol, como a citação de C.S. Lewis, se você não começar a ter uma visão clara daquilo que é essencial. E Aristóteles, ele nos trouxe uma distinção entre o que ele chamou de essencial e a essência e os acidentes, ou seja, os fundamentos e os acidentes, e essa definição é importante, não é? A essência é aquilo que guarda a definição conosco mesmo, é uma identidade interna, sem a qual nós nos perdemos, não é? Onde tudo é misturado, onde tudo fica sem distinção. São as características próprias que fazem alguma coisa ser aquilo que ela é. Então, por exemplo, o ser humano. O que o ser humano é? Sei lá, é bípede, ele é um mamífero, ele é racional. Sem isso não é ser humano, não é? Porque essas são coisas essenciais, mas há coisas que são acidentais, ou são acidentes, segundo a divisão que Aristóteles fez. Por exemplo, um homem alto, um homem baixo, um homem negro, um homem branco, um homem magro, um homem gordo, isso não é essencial no ser humano. O homem pode ser gordo ou não. É óbvio que seres humanos são altos, baixos, gordos, negros, brancos, mas isso não é essencial. Ou seja, se você não for alto, não for baixo, você é um homem. Se você não for gordo, for magro, é um homem. Isso não é essencial, isso é acidente. Ou seja, nem pela presença disso, nem pela ausência disso, você é ou deixa de ser um ser humano. Deixa eu usar um outro exemplo, talvez melhor. Se vocês nunca tivessem visto nem barro, não é? E nem aço, e eu colocasse aqui uma bola de barro e uma barra de aço, e perguntasse a vocês assim: qual é a essência dessas duas coisas que vocês podem ver? Aí vocês podiam dizer assim: a essência é o seguinte, que uma é redonda e uma é comprida. Mas isso não é a essência. Isso você vê, isso é acidente. A bola, o barro podia ser de outras formas. Isso não é isso que define. Se nós falássemos da propriedade química, de um ser maleável, o outro não ser maleável, nós íamos começar a falar da essência e da diferença daquelas duas coisas. Mas o fato de uma estar no formato de uma bola e outro de uma barra, isso não é acidente. Realmente faz parte deles, mas ter ou não ter isso não vai fazer. Tanto o aço como o barro, eles podem estar em várias formas. Então,
Há muitas coisas que não são essência do cristianismo, mas hoje são. Então você perde o que o cristianismo é. O cristianismo fica mais uma religião entre todas elas. E na verdade, pior do que isso, ela fica com o mesmo discurso do humanismo. Hoje você vê um humanista falar sobre a sociedade e um cristão, e eles têm a mesma opinião. Se abrir uma ONG, elas são iguais. Não tem diferença, porque não tem essência. Nós perdemos a essência. Se você falar assim: olha, o que é o cristianismo? O cristianismo leva as pessoas a amarem umas às outras. Mas isso Buda também disse. Você vê, se o que é essencial no cristianismo é dizer que leva as pessoas a se amarem, então o budista vai dizer: não, a gente também está no mesmo time. Você vê, isso não é essencial, porque isso não define o que é o cristianismo. É por isso que um humanista ateu pode dizer: não, também acho isso, vamos todos nos abraçar. E aí não há mais distinção nos nossos dias entre um humanista e um cristão, não porque o humanista começou a acreditar naquilo que é essencial para o evangelho, mas porque o cristão perdeu de tal maneira o que é essencial, que o que ele diz sobre o cristianismo e o que o outro diz já não tem mais diferença. Na verdade, na prática, há um ecumenismo entre as religiões, e consegue ser ecumênico até com quem não tem religião nenhuma, até com quem é ateu, não é? Ou seja, é verdade que o cristianismo leva a isso, mas isso é uma consequência, é um acidente, não no sentido de que aquilo não é intencionado, é acidente no sentido aristotélico, da essência e do que é acidente. Então, a igreja, muitos grupos de pessoas vão dizer a mesma coisa a respeito de muitas coisas que não são essenciais, porque você pode tirar ou não. Então, budismo, Confúcio, Gandhi, Madre Teresa, fica tudo igual assim. E as ONGs cristãs, não há diferença nenhuma, porque você não tem o que é essencial. Ou seja, qual é o cerne do cristianismo? Agora, como é que você pode ver tudo através do cristianismo, como você vê tudo através do sol, se você não sabe nem o cerne do cristianismo? Como tudo pode ser visto a partir disso? Não é? Então aqui, Cristo não é chamado, para a gente entender isso, por exemplo, Cristo não é chamado aqui da boca do Senhor, nesse texto de Isaías, que vai falar a ele, como ele veio ao mundo, como o braço de Deus entrando na história. Ele chama de o braço do Senhor. Não que Jesus não veio ao mundo ensinar coisas, tudo que a gente prega fluiu de Cristo, mas quer dizer que ele não veio ao mundo como um professor, sabe? Ou seja, ele não veio para dizer a gente o que fazer. Vocês podem melhorar, eu vou ensinar vocês a se conectar com Deus, vou ensinar vocês a mudar a sociedade, vou ensinar vocês a como serem pessoas melhores, porque lá no fundo de vocês há coisas boas, há uma luz lá no fundo de cada alma, e eu vim aqui dar os insights para que vocês descubram essa bondade interior e comecem a ser. Não, ele não é. Ele não é assim, não é? Isso é inútil. Primeiro que o mundo não tem luz nenhuma dentro de si. O seu coração se transformou em trevas. O seu coração insensato se escureceu. Não há nenhuma luz. Eles são trevas, o homem natural. O cristianismo não tem nenhum ponto em comum, essencial, com mais nada à sua volta, não é? E os homens, se soubessem e sabem de alguma forma sobre as realidades feias, como no retrato de Dorian Gray, ele tenta de todas as maneiras suprimir isso, ainda que isso seja evidente. Então, Cristo não veio ao mundo essencialmente dizer: olha, eu vou mostrar a vocês como se conectar com Deus, eu vou mostrar a vocês como serem bons homens, eu vou mostrar a vocês como serem bons cidadãos, como mudar a sociedade, como vocês tornarem um mundo melhor e um mundo maravilhoso. Ele diz: não, eu não vim ensinar a vocês a se conectar com Deus, eu sou a conexão com Deus, eu sou o único caminho que vocês podem chegar a Deus, e eu não vou dar uma dica para vocês, eu vou falar sobre algo que foi feito, não o que vocês podem fazer a respeito disso, mas o que foi feito, para que vocês possam
entrar nisso. Eu vou colocar isso de outra forma. O Evangelho é uma notícia. Antes de qualquer coisa, ele não é um conselho de como o homem pode melhorar, de como o homem pode se auto-reformar, reformar a sociedade e construir um mundo maravilhoso, partindo de uma bondade lá no fundo. Então você vê, isso é único. Todos os fundadores de todas as religiões, eles vieram ao mundo para dizer: olha, eu sei como vocês podem mudar a vida, como vocês podem melhorar, mas o Evangelho, a boa nova do Evangelho, é falar sobre algo que já aconteceu, e algo que Ele fez, e algo que Ele é. Você vê, o cristianismo, se perder a essência do que ele é, ele vai ter uma mensagem igual ao mundo, ela pode ter uma certa beleza, mas ela é inútil. Então, por exemplo, as histórias do cristianismo, as histórias da Bíblia, elas não funcionam a não ser que elas sejam verdades. Se elas não forem verdade, tudo cai. Mas não é assim com nenhuma das outras religiões, porque as outras religiões, elas têm um objetivo completamente diverso. Por exemplo, qual é o propósito do budismo? Qual é a essência do budismo? O budismo é sobre iluminação, sabe? Essa é uma fé que fala coisas bonitas, como essas: amar o outro, tratar do ego, e se iluminando, até que você um dia vai ser um ser de luz que nem vai voltar mais aqui. Você vai melhorando. Você vê, todas as outras coisas falam sobre o homem se salvando. Nunca é sobre a depravação humana e a declaração de que não há nada de bom que possa ser feito pelo homem por ele mesmo. Então tem grandes coisas que o budismo fala. É sobre iluminação. Ele é sobre uma atitude perante a vida. Ele é sobre como enfrentar determinados sofrimentos. Ele é como não ser egoísta. Ele é como trabalhar aos poucos o teu ego, para ele ir diminuindo, para você ser uma pessoa mais generosa. Ele é sobre iluminação, é sobre você ir melhorando, sei lá, até atingir o nirvana. Até você ser um ser de luz. Não, você vê, é uma escada, é você subindo. É o homem indo, não é Deus vindo, é o homem indo. Então todas as histórias sobre Buda, elas podem ser verdade ou não, não importa, porque elas são uma inspiração, entende? Ela é uma inspiração, é para você ver a história e pensar: eu posso ser assim, eu posso ser alguém melhor, eu posso ser alguém que vou ascendendo e ficando um ser mais iluminado. Se aquela história aconteceu ou não importa, porque a ideia é que ela te inspira. A luz que há dentro de você, aquela bondade essencial, e você vai começar a trabalhar essas coisas. E o islamismo é sobre o quê? O Islã, sabe? Islã significa submissão, obediência, então é sobre obediência. Então não é tanto iluminação igual ao budismo, é sobre obediência a Deus. O negócio é obedecer. Então tudo que ele fala é sobre trabalhar, obedecer. E você vai, através disso, você vai melhorando, você vai se tornando alguém mais, vai merecendo umas coisas, através disso. Você vê, as histórias também não precisam ser todas verdades ou não, elas te inspiram a ser uma pessoa melhor, a obedecer, a fazer algo. É sobre inspiração. Agora olhe para o cristianismo, olhe para o Natal, por exemplo. Olhe para a manjedoura. Qual é a moral da história? Que parto natural é bom? Que é bom ter um filho no estábulo? Qual é a moral dessa história? O quê? Qual é a inspiração? Não há moral nenhuma. A história é a seguinte: o braço do Senhor, que Isaías disse, adentrou na história. Deus entrou na história, é isso. Se essa história não for verdade, ela não inspira nada, o Evangelho todo cai. Porque o Evangelho não fala sobre o que a gente faz, é sobre o que o braço do Senhor faz. Não é uma inspiração para me descobrir: olha como eu sou bom, eu posso melhorar, eu posso ir vencendo as trevas. Não. É a declaração da falência final da humanidade, e como o braço do Senhor entrou no mundo.
não é sobre autoaperfeiçoamento, não é sobre inspiração. Essa história, ou ela é real, ou tudo que nós fazemos é inútil. Ela não está tentando nos inspirar a nada, ela está dizendo que isso aconteceu, que isso foi feito. Olhe para a cruz, é uma história cristã. Qual é a moral da cruz? Qual é a moral da história? Não tem moral. Se a cruz não é verdadeira, se ela não aconteceu, a nossa fé é vã. Ela não nos inspira. E se ela fosse só uma inspiração, pense por um segundo. Se você pudesse dizer, olha, não importa se a cruz aconteceu ou não, o importante é que ela nos inspira. Nos inspira a quê? Não é? Que inspiração a gente ia tirar? Qual era a moral da história? Não se proteger? Se alguém quisesse abusar de nós de todas as formas, nós simplesmente sofrer o abuso e a opressão sem abrir a boca? Essa é a moral. É uma moral horrível. É uma moral que o inocente deve sofrer e simplesmente a opressão não deve sequer se abrir a boca contra ela, ou seja, deixa a injustiça fazer o que tiver que fazer e simplesmente essa é a moral. Não, isso não é moral, isso seria perverso. Outra maneira de a gente encarar isso, pense no prédio mais alto do Rio de Janeiro. Pense se você subisse lá no prédio mais alto do Rio de Janeiro e encontrasse alguém que falasse assim, eu te amo muito, eu te amo totalmente, para provar como eu te amo, subisse num parapeito assim, do negócio, para provar como eu te amo, eu vou pular, buf, e pulasse. Você ia chegar ali na beira e olhar e ia dizer o quê? Que pessoa maravilhosa. Você ia dizer o quê, queridos? Pô, o cara era maluco, completamente maluco, né? Que razão há em alguém dizer que me ama muito e para provar isso pular do prédio? Isso é uma loucura. Não faz nenhum sentido, não tem nenhuma inspiração. Essa história não tem inspiração. Mas se eu estou por alguma razão, por algum acidente, caindo, e alguém, para que eu não caia, me tirar da onde eu estou caindo, eu não posso sair, e cai e morre, essa história tem um outro significado, aquela morte tem um outro significado, porque eu não morri, aquela pessoa morreu para que eu não morresse. Então, se alguém dissesse, olha, Zemar, como eu te amo, eu vou mostrar como eu te amo pulando do prédio, e pulasse, eu ia entender nada sobre esse amor, eu pensava, essa pessoa está doente, mas eu ia pensar, o que é de errado com essa pessoa? Por que alguém faz isso? Mas se acontece daquela outra forma, isso teria outro sentido. Então a crucificação é algo que aconteceu, e se ela aconteceu, muda tudo. Se ela não aconteceu, ela não nos inspira nada. Se ela é verdade, então ela muda tudo. Se ela não é história, ela não funciona. Como eu disse, as histórias de Buda, se elas não funcionam, não importa. Elas são uma inspiração para me melhorar, para me esforçar mais. Assim é no Islã, mas o cristianismo, ele não é uma inspiração. Ou aquilo tudo é exatamente daquele jeito, ou não faz nenhum sentido, não tem nenhuma moral. Na verdade, não é só, se Jesus fosse só uma boca, dizendo para nós o que nós devemos fazer, isso nada mais é, e infelizmente grande parte do cristianismo de muitas pessoas é isso, porque é a essência do humanismo, é que tem sido pregado, como o ser humano é livre, como ele tem livre-arbítrio, como ele pode usar isso para melhorar, como ele pode usar isso para melhorar o mundo, e o mundo acredita que isso é o evangelho, porque é isso que nós temos dito. É por isso que uma ONG evangélica, uma ONG budista, uma ONG que não crê em Deus nenhum, dá tudo no mesmo, porque não há, é um cristianismo sem essência. Então, ele é o braço do Senhor, é Deus agindo na história. Essa é a mensagem da igreja, e essa mensagem mais nenhum lugar tem, a não ser a igreja. Se a igreja perde a essência do que é o evangelho, não tem mais nada. Então, em segundo lugar, por que ele veio? Mas a gente entra de novo em essência. No versículo 4 e 6, Isaías usa um monte de palavras para a maldade humana, o pecado humano, a feiura humana. Sabe aquele quadro de Dorian Gray escondido no sótão,
para que ninguém visse, enquanto visse ele bonito. Então, Isaías está pegando o quadro e trazendo assim, para todo mundo ver. Então, ele usa um monte de palavras para falar a respeito dessa maldade humana, do pecado humano. Ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É uma palavra que ele está usando para essa maldade. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Ele vai usando uma palavra diferente. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então você tem enfermidades, transgressões, iniquidades. Ninguém mais no mundo está falando sobre isso. Que ONG no mundo está falando sobre iniquidades, pecados, transgressões? Essa é a essência do que é o problema humano. Isaías está tratando de essências, a essência do que Cristo é, do que o cristianismo é, do que a salvação de Deus é, do que o homem é, do que o estado do coração do homem é e por que o mundo é como é. O que o retrato de Dorian Gray, a obra quer dizer isso. Pode alguém ou uma sociedade viver totalmente para os seus prazeres sensuais e seus desejos sem essas marcas feias? Pode alguém realmente fazer um pacto para que a feiura fique escondida num sótão, num quadro? É impossível. Ele está dizendo, a feiura que você vê na sociedade é a marca do que o homem escolheu viver. É possível alguém viver conectado tão somente consigo mesmo e com seus desejos, com sua depravação, sem que toda a sociedade veja as marcas feias do pecado? Agora, é possível curar essas marcas feias? Enquanto essas coisas continuam, é possível encontrar uma fórmula, como Dorian Gray, de viver uma vida totalmente amoral, enquanto as marcas feias ficam num quadro lá no sótão, e não no meio da sociedade, sendo a sociedade para todos nós vermos? Nós gostaríamos, e apesar disso não ser possível, aquela obra grita, nós tentamos dizer, todas as religiões são humanistas, que o homem é bom, essencialmente, que ele vai se autoaperfeiçoando, quando que na verdade tudo acontece de maneira oposta, e a feiura aumenta. Então, é isso que Isaías está dizendo: enfermidades, transgressões, iniquidades, o humanismo, ONGs, o mundo, religiões, não vão tratar disso. Nós vivemos numa sociedade sem pecado, e não é nada útil, algo que se diga cristão, que fale simplesmente o que o budismo diz, o Islã diz, o hinduísmo diz, um ateu diz. Se os cristãos não pregarem a única revelação de Deus e a única verdade sobre o homem, mas ninguém vai fazer isso. Se a igreja deixar de fazer o que ela foi chamada para fazer, ninguém estará fazendo. Se nós falarmos, o cristianismo é algo que fala sobre o amor e sobre nós fazemos, nós esquecemos o que é essencial e o que é acidente naquela categoria, não é? Essa história é dividida com todos. Isso é verdade, mas isso é um acidente, não é o que o cristianismo é de fato. Isso é o cristianismo, não é? Enfermidades, transgressões e iniquidades. A palavra hebraica, por exemplo, traduzida por iniquidade, eu não posso falar sobre todas elas no tempo que eu tenho. No original, no hebraico, é algo dobrado, é algo torcido, é uma distorção. É assim que a alma humana está. Isaías está dizendo, por que Cristo veio? Por que Deus entrou na história, o braço do Senhor? Por causa da distorção, da iniquidade da alma humana. E essa palavra quer dizer mais do que isso. Não quer dizer só que está torcido, mas quer dizer que se você tentar distorcer, quebra. Você entende? Não tem como consertar. Não tem como você... como acontecia com Dorian Gray lá no quadro. Quando ele era bom e quando ele era altruísta, ele pensava, o quadro vai ficar mais bonito, mas quando ele ia ver o quadro tinha ficado mais feio.
E quanto mais caridoso e bondoso ele era, mais o quadro ficava feio. E ele descobriu que o quadro continuava ficando feio porque ele era motivado por orgulho, por um senso de bondade. Ele era motivado a fazer aquelas coisas altruístas por motivos pecaminosos. Era como eu estava lendo certa vez, Benjamin Franklin, que tem tanta história interessante sobre Benjamin Franklin. Ele disse que tentou de todas as formas viver uma vida cada vez mais moral e melhor. Então ele fez um diário. Ele disse que ele conseguiu progredir em muitas áreas. E ele não está falando sobre o Evangelho, ele está contando isso assim naturalmente. Ele disse que ele só não conseguia progredir sobre humildade. Porque Benjamin Franklin é um cara assim que todo mundo acha brilhante. Ele disse, eu nunca consegui progredir sobre humildade, no máximo que eu consegui estar no diário. Foi por 3 dias, eu nunca consegui passar de 3 dias, porque sempre que eu estava conseguindo, me dava um orgulho de estar conseguindo, e então tudo ia para baixo. Era totalmente impossível. Era isso que Dorian Gray descobriu, não é? Ou seja, iniquidade é algo que está torcido, e se você tentar distorcer, quebra, piora, não tem como melhorar, você só tem como piorar. Isaías diz, é isso que aconteceu. E aí, tem um versículo que é a essência, você vê, fala sobre a essência do que é o Evangelho, a essência do que é o Salvador, a essência do pecado. E o versículo 6 do capítulo 53, a essência do pecado. Foi por isso que ele foi um homem de dores, que soube que ia padecer, que Deus teve que esmagar ele por causa disso. E a essência do pecado, já que esse é um texto sobre essências, está no versículo 6 que diz assim, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Essa é a definição. Você vai dizer, essa é a definição do mal? Essa é a definição bíblica da essência do mal. Cada um de nós andava pelo seu próprio caminho. Por isso, cadê essa iniquidade, essa maldade? O juízo de Deus caiu sobre Cristo. Essa é a definição mais profunda de pecado. Você vai dizer, mas não é o que o ISIS está fazendo? Não é degolar a gente? Não é matar alguém? Quer dizer que a essência da definição do pecado é cada um fazer o que quer, é cada um andar pelo seu próprio caminho. Outro dia eu estava vendo alguém dizer que ele não tinha filhos, e ele era um pregador, mas ele disse que, então ele não tinha filhos, ele não tinha assim, família, e ele disse que um dia estava com amigos, que tinham filhos, passando umas férias, e ele começou a perceber isso. Ele disse que eles foram num parque, e cada parque que eles entravam, cada brinquedo que eles chegavam perto, as crianças corriam e diziam, eu primeiro. E ele disse que ele foi vendo aquilo, foi olhando aquilo e lembrando dessa definição de Isaías, de por que o castigo que nos traz a paz caiu sobre Cristo, essa definição, não é? Eu primeiro. Ele disse, isso não é acidente, sabe, naquela esquema aristotélico, isso é a coisa mais essencial da alma humana, eu primeiro. E isso uma criancinha, quando vê um negócio, diz, eu primeiro, me dá aqui que eu quero, eu estou na frente, não é? Sou eu. Então você pergunta, por que campo de extermínio e guerra? E cada crime cínico, qual é a essência de todos os crimes? É eu primeiro. Tanto lá do ISIS matando, como por exemplo no Brasil, mensalão. Por que aqueles caras, deputados, recebiam dinheiro para votar a favor do governo? Por que eles não olhavam para a lei e viam se ela era boa ou não para as pessoas, para o país? Não, é porque eu primeiro. Eu não quero saber se a lei vai ser boa ou não para o país. O que eu vou ganhar com isso? Aí o governo dava dinheiro para o cara votava nele. Agora, qual é a diferença de quase todo mundo que vota, que diz assim, olha, aquele governo me deu 5% de aumento, aquele ali me deu 6%, não quero saber, o que me deu 6% é o melhor. Como uma pessoa assim pode criticar o deputado do mensalão? É a mesma coisa, é o mesmo processo. Eu não olho para o todo, é eu primeiro. Aquele ali pode ser horrível, mas ele me deu 6%. Aquele ali, mas ele me deu 5%. Eu odeio quem me dá 5%, porque eu primeiro. Não importa como é. O importante é que a minha categoria pode ser beneficiada.
Ué, esse é o esquema do mensalão. É isso que os deputados pensavam. Não importa o que essa lei vai fazer, se ela é boa, se ela é ruim, eu primeiro. O que a Bíblia está dizendo é que essa é a essência do pecado. Uma rede de lanchonetes americanas tinha uma música que dizia, a sua maneira. É isso, essa é a definição de Isaías do pecado, é a essência do pecado, é a essência do que é a iniquidade. Aqui em frente tem o burger, não é assim? Todo mundo gosta, porque você vai lá e monta o seu sanduíche, do seu jeito, da sua maneira. Isaías diz, cada um de nós andou pelos seus próprios caminhos, como ovelhas. Essa é a essência do pecado. Foi por isso que o braço do Senhor entrou no mundo, foi por isso que a ira de Deus teve que cair sobre ele, as nossas iniquidades. Essa é a essência. Ou então, como Frank Sinatra, My Way, né, uma das músicas mais famosas, eu fiz do meu jeito. Isaías está dizendo, é isso. Essa é a essência do mal, é a essência do pecado, é a razão pela qual todo homem está perdido, porque cada um fez do seu jeito. A definição da essência do mal não é alguém degolando alguém, é eu primeiro. A essência do mal está pegando todo mundo. Todos nós, ele diz, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez então cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso que resume o que é a iniquidade, cada um andando pelo seu caminho. Sabe, a filosofia Maverick, que nós falamos no início, a essência do mal, a essência do pecado, a essência pelo qual Deus castigou aqueles que Ele vai salvar em seu próprio Filho. Agora olhe, sabe, eu primeiro, mas não em primeiro lugar em relação aos outros. Não é isso que Isaías está dizendo. Não é só que isso é a distorção das nossas relações. Eu primeiro, não você, primeiro eu, não. Ele está falando isso em relação a Deus. Porque nós quisemos ser ovelhas como se não tivéssemos pastor. Ele não diz, nós somos como cobras, indo pelo seu próprio caminho. Por que ele não diz isso? Porque cobra, querido, sabe seu caminho, cobra não precisa de pastor. Cobra já sabe para onde está indo. Cobra tem essa coisa assim de independente, não é? Agora, ovelhas precisam de um pastor. Quando as ovelhas querem seguir seu próprio caminho, o que elas estão dizendo? Eu quero ser o meu próprio pastor. Essa é a filosofia Maverick, não é? É o espírito independente. Essa é a essência do pecado, essa é a iniquidade. E quando isso tenta ser mudado, destrói mais ainda. Então, você vê como Isaías aqui encosta lá no Salmo 100, não é? Que diz assim, sabei que o Senhor é Deus, é Ele que nos fez e não nós mesmos, pois somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Essa independência, em primeiro lugar, cada um andou para o nosso caminho, desprezando quem Deus é. Agora, que ONG no mundo vai falar a respeito disso? A essência do Evangelho, a essência do pecado, a essência do Salvador, a essência do mal. Então, ele diz, olha, foi Ele, não nós, que nos fez. É essa independência. Então, o pecado não é só quebrar regras. Quando você pensa em pecado como quebrar regras, isso envolve, mas você não entende a essência, não é? Então, por exemplo, você colou numa prova. Você pensa, isso aqui não é igual um roubo, de entrar num banco, assaltar, ou num ônibus, ou matar alguém. É um pequeno pecado. Parece assim insignificante, porque você está pensando em pecado de uma maneira errada. Você está pensando em pecado como uma pilha de tijolo, e aí você está brincando com uma bola de tênis e taca, e acerta um tijolo e quebra. Aí o que você faz? Quando você pensa no pecado só como algumas regras que são quebradas, você tira o tijolo que está quebrado, ajunta tudo e a pilha continua assim inteira, intacta, perfeita. Aquilo foi tirado, a pilha continuou, mas isso não expressa o que é o pecado, né? Você não diz, ops, falhei aqui, mas olha, já consertei, está tudo bonito de novo, está tudo certinho, a pilha está intacta, basicamente. Não, o pecado é como jogar essa bola numa janela, e aí estilhaça a janela toda, pronto, a janela está estragada, não tem como você tirar um pouquinho aqui e ela ficar intacta, não está intacta. Esse é o ponto. Ou Deus é o Deus em sua vida, e o que Ele manda, o que Ele diz, é o que você vive, ou então Ele não é nada. Essa é a essência do pecado. Ou seja, ou a vontade dEle é a lei para você,
Ou então, se é só uma sugestão, você não está. Então, quando você diz assim, eu vou obedecer quando isso faz sentido para mim. Eu vou obedecer quando isso se encaixar na minha opinião. Eu vou obedecer quando isso os meus sentimentos não estão sendo muito violentados pelo que Deus está dizendo. Então é óbvio que você está dizendo, eu é que decido e julgo o que é conveniente ou não no que Deus diz. Agora, quem é o seu Deus? Você está andando por que caminho? Cada um andou pelo seu próprio caminho. Ou seja, eu vou obedecer naquilo que eu tiver, porque eu tenho objetivos, eu vou julgar o que Deus diz. E essa é a essência do pecado. Agora, se você diz, eu vou obedecer não importa o quê. Eu vou obedecer se Deus me mata ou se Deus me faz viver. Eu vou obedecer se mais ninguém no mundo está obedecendo. Isso não faz diferença. Eu vou obedecer sem importar o quanto isso custa. Eu obedeço, quer eu entenda, quer eu não entenda. Eu vou obedecer se isso é prático, se isso não é nada prático. Eu vou obedecer se isso é relevante, se isso não é relevante aos olhos do mundo, meu. Então você está dizendo, a sabedoria de Deus, a vontade de Deus, é que julgam quem eu sou e não eu que julgo Deus. Isaías diz, esse lugar é onde estão todos os outros homens até que eles sejam resgatados. E não há um outro meio, queridos. Ou seja, não há um outro ponto. Ou você é o Deus da sua vida, ou Deus é. E isso é que é a essência do mal, é a iniquidade. A pilha não vai ficar intacta nunca. Ou está tudo quebrado, ou então não está. Quem é o pastor? Quem é a ovelha? Quem é o Senhor? Quem é o servo? Qual é a lei que me guia? Ou Deus faz sugestões? E se o vidro foi quebrado, está quebrado. O que a Bíblia diz é que esse texto vai nos ensinar que nada mais vai funcionar, nem nosso intelecto, nem nossos sentimentos. As emoções do homem não funcionam mais nesse estado, não é? Então nós pensamos nele como zero. Então, quando Deus vê o mundo, nós só expressamos o que sempre expressamos. Isaías diz, olha, nós reputamos a palavra dele como nada. Nós não vimos nele beleza nenhuma. Ou seja, Deus era um zero à esquerda para nós no céu. Quando ele veio, nós olhamos para ele e achamos que ele era um zero. Ou seja, nós fomos o que éramos antes. Não havia nada nele, Isaías diz, para que nós o desejássemos. Ou seja, nossos sentimentos são distorcidos e a nossa mente. Por quê? Porque há aquele chip lá que diz, primeiro eu. Essa é a base das nossas escolhas. Esse é o oposto do que C.S. Lewis disse, que quando eu vejo tudo, eu vejo como eu vejo tudo através do sol. Isso é o oposto de ver tudo através da verdade do Evangelho. Muitas vezes os cristãos são acusados de enfiar a sua cabeça na areia. Mas olha para o mundo, olha para um homem médio, e às vezes até os mais intelectuais, as pessoas dizem, às vezes as pessoas que dizem crer em Deus, e depois as que não creem, nós não vamos ter tempo de abordar tudo, não é? A pessoa diz assim, não, eu decido o que é melhor para a minha vida. Isso é verdade, você está quebrado, você está exatamente onde Isaías disse, e muitos cristãos agem assim, porque ou você, Deus não te fez, e aí você mesmo é o seu criador, entre aspas, mas aí você tem que assumir, tirar a cabeça da terra, assumir que a tua vida não tem propósito, porque se nós não temos alguém que nos crie, não há propósito para nós. Tudo que tem um propósito foi criado. Eu criei isso, o Criador deu um propósito para isso. Uma porcaria jogada na rua, que não foi feita por ninguém, está lá jogada assim, não tem propósito. Se eu não tenho um Criador, eu não tenho propósito. Você tem que ir até o fim no seu raciocínio. Se você mesmo é o seu Deus, se você define o que é certo, o que é bom e o que é mal, você é o seu Deus. Mas você tem que admitir, a minha vida não tem sentido. Não tem valor. Se isso é verdade sobre todos os outros, então nada tem valor. Esse negócio de que matar o outro é errado, por exemplo, é um absurdo, porque nós somos um acidente e vamos acabar em acidente.
E o que acidentes fazem durante o tempo, esse intervalo não quer dizer nada. Se você não foi criado, você é um acidente, você não tem propósito. Só o que é criado tem um propósito, sabe? Relógio, iPad, iPhone, tem um propósito, porque foi criado com um propósito. Uma coisa que não é criada não tem propósito nenhum. Ou seja, se você é um acidente, você veio do nada, sem propósito, e tudo vai queimar no fim. Então, ONGs, boas obras, fazendo uma coisa boa. Se a tua origem é insignificante, o teu fim é insignificante, o meio é insignificante. Então a pessoa tem que ter coragem intelectual para admitir que sua vida é insignificante e tudo que você fizer não tem importância nenhuma. Quer você mate alguém ou quer você proteja a vida. Se você tiver sido feito, você tem que dar tudo então a quem te fez, ou então você é distorcido e não pode ser consertado. É o que é a definição da iniquidade. Mas quase ninguém pensa assim. Porque, na verdade, as pessoas enfiam a cabeça na areia. Quando acusam um cristão, estão fazendo exatamente o oposto acusando o oposto do que eles estão fazendo. Estão fingindo, ao mesmo tempo que diz que eles são o Deus deles mesmos, não são criados. Então, eles têm que admitir que não há propósito. E que não pode haver nenhum padrão de dizer que uma coisa é boa ou má para mim ou para você. Cada um pode definir. Se Hitler achar que matar metade do mundo é bom, deve ser bom para ele. Nós somos acidentes, viemos do nada, estamos para o nada. Então, a cabeça está na areia. É por isso que homens que pensam um pouco mais, como Sartre, por exemplo, diz, a vida é náusea, não há sentido. Mas quando nós olhamos para a vida dele, você vê que ele não vivia assim, lá no fundo. Ou há um Deus no qual nós devemos tudo e viver segundo aquilo que ele é, ou então a nossa vida é distorcida. Ou então nós falamos que somos um acidente e temos que admitir, se somos honestos intelectualmente, que a vida não faz sentido e nada daquilo que a gente diz que é bom ou correto faz nenhum sentido. Portanto, cada um pode fazer o que quiser e ninguém tem o direito de dizer que é má. Ou seja, você não pode dizer que o que o ISIS está fazendo no Oriente Médio é mal. Pegar pessoas, cortar a cabeça, jogar para lá. É mal por quê? Somos acidentes. O que acidentes fazem com acidentes que estão indo para o nada, não pode ser, você mesmo diz, não existe. Cada um está definindo o que é bom e o que é mal. Eles estão definindo daquele jeito. Quase ninguém pensa assim. Por quê? Porque enfiou a cabeça na areia. E meu último ponto vai ficar prejudicado. Então a essência do pecado é nós tomarmos o lugar como se fôssemos nos colocar no lugar de Deus. Cada um de nós andou pelo seu próprio caminho, eu primeiro, mas não só em direção ao outro, isso não é o essencial, foi em direção a Deus. Ou seja, quando você vê os essenciais, nenhuma outra religião ou ONGs da vida vão ter em comum. Esse é o essencial do cristianismo. Se o cristianismo não está pregando isso ao mundo, ele não está pregando o evangelho, nem o cristianismo. Ele simplesmente é um ecumenismo. Quando ele pega aquilo que não é essencial e junta com outras coisas que por acaso podem falar aquelas mesmas coisas, porque aquilo não é essencial. Essas verdades, que agora vai redundar na necessidade de uma justificação, só a verdade bíblica e o cristianismo tem, a verdade de Deus. Sem isso você não tem evangelho. Então ele foi perfurado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades, sabe? Essa é a consequência. E aqui diz no versículo 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, ele vai receber a culpa. Então, justificação é a essência do cristianismo. É aquilo que Cristo fez para resgatar um povo. Agora, onde o humanismo vai falar sobre isso? Que ONG no mundo vai falar sobre isso? Que ponto de contato há entre isso e o budismo, e o islamismo, o espiritismo? Porque esse é o essencial do evangelho. Justificação. Nós poderíamos falar sobre isso, mas nós temos falado muito a respeito de justificação. Quando você faz algo que eu
me atingiu, ou foi errado, de alguma forma, eu chamo você e digo assim, o que você fez? Eu soube que aconteceu isso, então você se justifica. Se o que você falar estiver dentro daquilo que é razoável, eu vou dizer, não, então está certo, agora eu entendi. Ou seja, isso foi justificado, sua atitude foi justificada. Não é que mudou o que você fez, mas agora eu declarei, não é, que isso foi uma atitude justificada. Então qual é a essência da justificação? 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O que significa isso? Significa que Jesus se fez pecado? Ou seja, que ele se tornou pecador? Não. Que ele se tornou mau e desagradável? Não. Significa que ele foi tratado por Deus pelas nossas iniquidades, pela essência do mal em nós. Eu primeiro. Então muitas pessoas pensam, vou me tornar um cristão, eu vou melhorando, vou me auto-aperfeiçoando. Tem muitas pessoas que acreditam nisso e que são cristãs, que receberam uma segunda chance de Deus em Cristo, e agora eles vão ter que manter-se maravilhosos e merecer a salvação até o fim. Se eles não merecerem, eles vão perder. A santidade é inevitável, é o processo, é o alvo do que Deus fez em Cristo, nos justificando. Mas você vê, isso é consequência. É consequência. O Pai nos aceita por causa daquilo que Cristo fez na história. O braço de Deus entrou na história. E Jesus só tem valor essa morte porque foi voluntária. E ninguém mais sem ser Cristo. Eu tenho que falar isso antes de acabar. Ninguém morreu voluntariamente como Cristo. Ele diz, ele tomou as nossas enfermidades. Antes ele está falando sobre coisas passivas, não é? O castigo que nos traz a paz foi jogado sobre ele. Ele não abriu a boca, mas ele morreu voluntariamente. Ele tomou. Você pode pensar, bem, muitas pessoas morreram voluntariamente. Eu vou dizer, não, eles não morreram. Ninguém morre voluntariamente a não ser Jesus. Você pode dizer, há pessoas que deram suas vidas pelos outros. Há pessoas que se suicidaram, foi voluntário. Não. O que eles fizeram foi escolher quando morrer e como morrer. Eles não escolheram morrer. Ninguém escolhe morrer. Você e eu, e nem ninguém pode escolher morrer. Por quê? Porque você vai morrer. Sabe? Eles escolheram como morrer, eles escolheram... eles não podiam escolher não morrer. Todo mundo vai morrer. Morrer para nós nunca é voluntário. Todos nós vamos morrer. Você não pode escolher morrer, porque você vai morrer. Você nunca pode decidir, eu não vou morrer. Portanto, você não pode escolher que vai morrer. Não existe escolher morrer. Todos nós estamos morrendo, somos mortais. Jesus é a única pessoa que já morreu, que não foi vítima da morte. Jesus é a única pessoa que já morreu, que foi voluntariamente. Ele era a única pessoa que não morreria jamais, que não poderia morrer. Mas ele morreu, ele quis morrer. Nós não. Se você falar assim, eu vou morrer, mas eu vou morrer no seu lugar. Não, você só está decidindo que em vez de morrer daqui a um tempo, vai morrer agora. Você vai morrer. Você não pode escolher não morrer. Só Jesus podia. Jesus era lindo e belo e ele voluntariamente se tornou feio. Ele era ilimitado e voluntariamente se tornou limitado. Ele era eterno e voluntariamente ele morreu. Nós não. Essa é a razão. É como se Jesus pegasse a sua própria alma e corpo e partisse. Eu dou a minha vida, eu dou a minha vida. Nenhum de nós pode dar a vida, nós estamos morrendo. Nós não podemos não escolher não morrer. Ele não. O que prendeu ele na cruz? O que fez ele ir até o fim? Aquilo que é a glória do Pai e o povo que Deus deu a ele. Para com sua morte glorificar o Pai, transformando esse povo na imagem de tudo que ele é. Há um conto de Charles Dickens, um livro famoso, o conto de duas cidades, Paris e Londres. O livro saiu em
59, por acaso, é no mesmo lugar e na mesma época do grande avivamento de Spurgeon, em Londres. Charles Dickens é um dos escritores mais famosos. Esse livro é um dos mais famosos de todos os tempos, vendeu 200 milhões de cópias. E tem um colégio aqui perto chamado Charles Dickens, por acaso, não é? E entre várias histórias, porque antes e durante a Revolução Francesa, eu conto das duas cidades, porque Londres e Paris são próximas ali. E a abertura do livro é assim, impactante, porque define bem o que a humanidade é. Ele diz assim: foi o melhor dos tempos, era o pior dos tempos. Foi a idade da sabedoria, foi a idade da insensatez. Foi a época da crença, foi a época da incredulidade. Foi a estação da luz, que era a estação das trevas. Era a primavera da esperança e foi o inverno do desespero. E no meio de várias histórias, tem uma história interessante de Sidney Carton, que era apaixonado por uma mulher, muito apaixonado por uma mulher, mas ela, em vez de casar com ele, casou com Charles Darnay. Mas Charles Darnay, por causa daquelas muitos acontecimentos da Revolução Francesa, foi preso e foi condenado, ia ser condenado à morte. Mas eles eram muito parecidos. E Sidney Carton, porque amava muito a mulher, que em vez de casar com ele, escolheu casar com outro, mas queria ver muito ela com a vida realizada, foi lá até onde estava Charles Darnay e falou assim: eu vou ficar no seu lugar, nós somos parecidos. Não, ele agarrou, o cara tirou a roupa, botou ele a roupa do preso, e o outro foi embora. E ele foi julgado como o outro, e ele foi para a guilhotina. E quando ele está indo para a guilhotina, uma menina que também participou de todas as coisas e conhecia Charles Darnay, que tinha que estar morrendo, ela falou: puxa vida, você lembra, a gente se encontrou, você vai morrer. E quando ela olhou, ela percebeu e falou assim: não, você não é Charles Darnay, você vai morrer no lugar dele. E ele disse: eu vou morrer. Porque ele amava a mulher que ele não casou, que casou com outro. E essa menina também está ali sendo condenada a dar a mão a ele. E diz: olha, me dá a mão aqui, porque se você pode fazer isso, então eu posso também enfrentar qualquer coisa do lado de alguém que está dando a vida assim. Por que essa história é tão tocante? Porque é a essência do que é a salvação, é o oposto do pecado. Não é eu primeiro, é o oposto do que o ser humano é. E essa literatura quer nos trazer essa luz, assim. Não é a minha vida primeiro, é a minha vida pela sua. Então, a essência da salvação é o oposto da essência do mal. A essência do mal é eu primeiro. Todos os males do mundo é por causa disso. A essência da salvação é Cristo dizendo: é eu dando minha vida pela sua. É o oposto do pecado. E Jesus cumpriu a lei de Deus de duas maneiras, e não só de uma. Jesus cumpriu a lei 2 vezes, totalmente. Isso é incrível, assim. Era a única maneira de nós sermos salvos. Talvez nós pensemos pouco nisso. Por exemplo, há uma lei aqui sobre sinal, você passar no sinal. E você tem que cumprir a lei de qualquer jeito. E você pode cumprir a lei de 2 maneiras. Você pode cumprir a lei parando no sinal, esperando o sinal abrir e depois indo. Mas você pode cumprir a lei de outra forma, porque a lei lá tem mais parágrafos. Você pode avançar o sinal, e aí vão tirar uma foto, e você vai ter que pagar o que a lei estipulou como pena, e perder ponto na carteira. Ou seja, há 2 maneiras de pagar a lei. Você nunca paga das 2 maneiras. Se você ficar parado, você pagou a lei de uma forma. Se você avançar, você paga de outra. Jesus é como se ele tivesse ficado parado no sinal e tivesse avançado o sinal. Ele cumpre a lei de Deus 2 vezes, ou seja, ele amou a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, ou seja, viveu uma vida perfeita, ficou parado no sinal. Mas ele morreu no nosso lugar, como se tivesse avançado o sinal. Então ele satisfaz a lei em obedecer ela perfeitamente. Ele paga a lei de quem ficou no sinal e de quem avançou o sinal. Ele cumpre a lei 2 vezes, para que, além de carregar as nossas iniquidades, esse cumprimento perfeito da lei, de ficar parado no sinal, fosse atribuído a nós. A essência da salvação é Deus em primeiro lugar, é colocar o outro e é entregar a si mesmo ao desespero do abandono de Deus. Então,
tinha mais coisas para falar, mas essa é a essência. É a essência do pecado, é a essência da maldade, é a essência do Evangelho, é a essência do Salvador, é a essência da nossa salvação. Se nós não entendermos isso, nós não temos como olhar para o mundo. Se nós entendemos que a essência do pecado é eu primeiro, que isso vai se manifestar numa criancinha, em qualquer homem, nós vamos achar que a essência do mal é alguém decapitando alguém. E nós vamos ver aquela pilha e vamos ter uma visão distorcida do que é a iniquidade. E nós vamos manter o nosso retrato feio lá no porão. E se nós não pregarmos essa verdade, mas ninguém vai pregar, porque é isso que o Evangelho é, mas ninguém, todas as religiões são humanistas, tanto quanto é o ateísmo. Portanto, hoje o mundo olha para nós e o humanista ficou muito parecido com um cristão, não porque agora eles amam Deus, colocam Deus em primeiro lugar e exaltam Deus, é porque o cristianismo baniu Deus e tem as mesmas ideias humanistas, e pegou aquilo que não era essencial e tornou essencial, aquilo que devia ser a consequência e tornou aquilo a essência. Então ele perde a visão, ele não pode mais olhar a vida. Então, fora e dentro da igreja, as pessoas são movidas pela filosofia maverick. Eu primeiro. E assim as pessoas olham para o casamento, para o trabalho, com o mesmo óculos do mundo, para as escolhas, para o governo, para a vida. Ele não pode olhar para o mundo como ele sabe e crê no Evangelho, como ele crê que o sol nasceu, porque ele vê todas as coisas através do Evangelho, porque ele perdeu a essência do Evangelho. É aquilo que Deus fez pela total incapacidade humana, pela maldade. Não é uma iluminação como no budismo, não é a questão da obediência, inexoravelmente o que Cristo fez vai nos levar a uma vida de obediência e consagração. Eu ia falar disso um pouco mais à frente, mas a essência, quando é perdida, você não tem nada para o mundo que o mundo já não tenha, com os espíritas, com o budista, com o hinduísmo, com o islamismo e com o ateu. E quando tudo que a igreja tem e tudo que o mundo vê em nós é exatamente isso, totalmente diferente da essência do Evangelho, nós não temos mais Evangelho nenhum. E é isso que nós temos sido. E se nós não entendemos o Evangelho, é óbvio que nós não podemos olhar para a vida através do Evangelho, porque nós perdemos a essência. Então que Deus restaure isso em nós, para a sua glória. Vamos ficar de pé. Vejo o Cordeiro que ressurgiu.